Olá, gente! Meu nome é Carol Chacon, eu sou médica e estou vivendo aqui na Austrália. E hoje eu quis trazer um tema que bastante gente tem perguntado. Recentemente eu recebi uma pergunta de quanto que a gente gastou, e isso era até uma curiosidade pessoal, assim, que era uma coisa que eu queria saber quanto a gente tinha gastado, mas eu estava protelando um pouco isso porque ia me dar bastante trabalho. Então, assim, eu tive que checar mais de 100 e-mails, na verdade, assim, procurar em todos os 100 e-mails que a gente trocou com a agência de imigração para poder conseguir trazer esses valores bem certinho para vocês, né, e poder passar isso com bastante clareza, né? Então, assim, para quem não assistiu o vídeo de como a gente veio para cá com visto de residente permanente, eu vou deixar aqui no box de informações, que é o primeiro vídeo do canal, onde eu conto a nossa história de forma resumida, mas assim, com mais detalhes do que eu vou falar aqui hoje. Eu vou trazer aqui algumas datas para vocês terem noção mais ou menos de quando foi que a gente gastou e quanto a gente gastou, porque é um montante grande, mas não foi gasto tudo ao mesmo tempo, né? Não foi pago tudo de uma vez. Então eu vou trazer um pouco essa sequência, mas se você tem curiosidade e ainda não viu o nosso primeiro vídeo, meu primeiro vídeo aqui do canal, eu vou deixar aqui no box de informações para vocês poderem ver qual foi a nossa trajetória até conseguir chegar aqui na Austrália. Então, assim, como eu já falei antes, quando a gente decidiu vir para cá, isso foi em outubro de 2017. A gente entrou em contato com uma agência de imigração que tinha escritório no Brasil e fez primeiramente uma consulta com eles, que custou US$ 200. E logo na sequência, para já poder aplicar para o visto, o Jonas fez o IELTS, que na época a gente não sabia que tinha o PTE no Brasil. Eu também conto isso também no outro vídeo que eu vou deixar aqui no box de informação, comparando as duas provas, PTE e IELTS. E aí ele fez a primeira prova. Então, quanto que já, isso aí já de cara, quanto que a gente começou gastando? Tô aqui com meu papel e minha caneta, né? Porque, obviamente, eu não vou lembrar isso de cabeça. E é bastante coisa, tá? Então, vamos lá. Então, assim, os dois primeiros gastos foram os US$ 200 da consulta que a gente teve com essa agência de imigração e mais US$ 355 para poder fazer o IELTS, né? Então, isso aí deu US$ 555. E aí, a gente fez a consulta, a agência de imigração falou pra gente que a gente estava apto assim, que o perfil do Jonas se enquadrava e que era, sim, possível ele ter o mínimo de pontos para conseguir entrar para o processo de imigração, né, para fazer o Expression of Interest, de aplicar para receber o convite. Então, assim, para quem não sabe, né, isso é o primeiro passo, porque você não recebe o visto de cara, né? Então, a primeira coisa, você vai aplicar para poder ser convidado. Quando o Jonas conseguiu os 60 pontos, que era o mínimo, né, para o 189, para o visto de residente permanente independente 189, e 65 pontos na época, que era o estadual, né, que agora tá regional, o 189 é regional, então tem várias pequenas regiões. Enfim, e aí para poder a agência de imigração fazer esse processo para gente, essa aplicação, para poder se candidatar a poder receber o convite, eles cobraram US$ 2.420 australianos, uma facadinha, sim, bem caro. E só que a gente pagou esse valor em quatro prestações de US$ 605, né, por prestação. Então a gente não pagou esse valor todo de uma vez. A gente optou por fazer o processo com agências de imigração porque a gente não julgou seguro a gente fazer isso. Assim, o Jonas chegou a pesquisar, a olhar, mas ele achou muito complexo a aplicação, e eu acho realmente que é bastante complexo. Se você não tem uma experiência, né? Então, principalmente a gente que estava no Brasil, então acho que é mais complicado. Acho que já estando aqui na Austrália, já conhecendo um pouco de como as coisas funcionam, pode ser que alguém ache que vale a pena fazer sozinho. Eu diria que não. Se me perguntar a minha opinião, hoje o que eu faria? Se mesmo estando na Austrália, eu contrataria uma agência de imigração, porque eu acho mais seguro. E se você às vezes preenche alguma coisinha errada, aí o seu processo pode ser indeferido por causa de uma besteirinha, às vezes que você não sabia a forma correta de proceder. Enfim, coisas que a agência de imigração não vai passar por isso, então vai evitar que você tenha essa dor de cabeça. Então você paga esse valor para não ter dor de cabeça. Eu acho que, resumindo, é isso, né? Aí depois que a gente
fez esse pagamento para a agência de imigração, a gente precisou começar a traduzir os documentos do Jonas. Então, assim, os documentos, as traduções dos documentos que o Jonas precisou fazer para a Associação Australiana de Computação validar o diploma dele, porque ele precisou fazer a validação do diploma, né? Mas ao contrário de mim, que preciso fazer prova e tudo mais, ele só precisou apresentar os diplomas dele. Então ele teve que fazer essas traduções e aí foi mais $365 de tradução, de diploma, da mestrado, graduação, do doutorado dele. Então foram feitas todas essas traduções. Aí a Associação Australiana de Computação, né, que é a ACS, ela cobra $500 para você poder validar o seu diploma, né? Eles têm uma taxa, né, para eles poderem validar a sua profissão, né, aqui na Austrália. No caso do meu marido, que é ele fez engenharia de computação e sistemas e ele aplicou para a profissão de programador. Então foi cobrado um valor de $500. Aí depois disso a gente conseguiu, né, fez a expressão de interesse. Isso aconteceu lá em 5 de março de 2018. 5 de março de 2018, o Jonas estava no sistema para ser convidado a qualquer momento, né? E aí, nesse processo aí de 5 de março de 2018 até a gente ser convidado, que foi em 11 de janeiro de 2019, então quase um ano depois, foram 10 meses depois que a gente foi convidado. Nesse período, durante esses 10 meses, a gente gastou mais dinheiro? Gastou. Por quê? Porque o Jonas tinha a nota suficiente de inglês, mas ele não tinha o máximo, né? Ele não tinha o Superior English. Então, ele fez vários IELTS, ele repetiu as provas do IELTS e fez a prova do PTE, que foi quando ele conseguiu a nota, né? Então, depois vocês olham lá o vídeo, depois que terminar, vocês olham o vídeo do PTE, do IELTS, se tiver dúvida com relação a isso, que a gente explica como é que foi isso aí. Então, ele, durante esses 10 meses, ele fez mais 2 provas do IELTS e mais uma prova do PTE. Então, nisso aí, ele gastou $355 2 vezes e mais $375 uma vez, que foi o PTE. Então, assim, durante esses meses tiveram esses gastos com a prova. Aí, ok. Então, dia 11 de janeiro recebemos o convite, que foi assim, né, o momento de glória que a gente conseguiu receber o convite da imigração, né, pra gente poder ter o visto de residente permanente. A gente recebeu um 189. E aí vem mais dinheiro, né, porque aí o visto precisava ser aplicado, porque até então a gente tinha feito a expressão de interesse, que era uma coisa, que custou $2.420. Aí agora a agência de imigração ia aplicar o nosso visto, então juntar toda a nossa documentação, inclusive a documentação nossa de casamento, as certidões de nascimento do nosso filho, as viagens internacionais que a gente fez, todo esse levantamento, né, tudo que a gente precisou fazer, eles cobraram então, no dia 15 de janeiro, né, a gente recebeu o convite dia 11 de janeiro, dia 15 de janeiro nós pagamos mais $2.420 pelos serviços da agência de imigração, também pagos em 4 prestações de $605. E precisamos fazer mais traduções, porque aí aí começaram as traduções dos meus documentos e do documento do Juliano. Certidão de casamento, minha identidade do Juliano, todos esses documentos precisavam ser traduzidos. E aí a gente gastou mais, cadê a tradução aqui? Mais $480 de tradução, porque tem que ser a tradução juramentada por alguém credenciado do NAATI, N-A-A-T-I. Então, que é quem os órgãos aqui da Austrália, da imigração, consideram as traduções, só consideram essas traduções, não pode ser qualquer tradução, né? E aí depois, aí veio, né, pagamos essas traduções e aí aí o visto foi aplicado, porque nisso, em janeiro, eles juntaram toda essa documentação e já cobraram esse valor da gente, né? O valor dos honorários da agência de imigração. Isso em janeiro. Aí, em março, foi cobrado o valor do visto, porque aí é o governo australiano que cobra. E aí isso qualquer pessoa, né, independente de fazer com a agência de imigração ou sozinho, independente, vai gastar isso aí. E aí que vem a facadinha. Essa é a maior facada de todas.
Aí o visto, né? Então, o visto de residente permanente. O Jonas, como aplicante principal, o visto dele custou 3.755 dólares. Isso, todos esses valores que eu tô passando são em dólares australianos, tá? E aí, quanto que custou o meu visto? O meu visto custou 1.875 dólares. E o do Juliano foi mais baratinho, foi 940 dólares, né? Que o Juliano é nosso filho. Então, assim, os 3 vistos custaram 6.570 dólares. Então, a família, né, pagou esse valor. Então, se você tá sozinho, logicamente vai ser menos. Se você é casado e não tem filho, vai ser menos. Se você tem mais filhos, obviamente vai ser mais. Né? Então, assim, isso foram todos os valores realmente que a gente gastou. Tiveram também mais ou menos, eu vou colocar aí, que mais ou menos uns 500 dólares, ou 500 dólares não, aí reais, 500 reais mais ou menos, que o Jonas gastou em aula particular de inglês, que ele para se preparar para o IELTS e conseguir o Superior English, que ele acabou conseguindo no PTE e não no IELTS, né? Então, seria o que eu acrescentaria aí. Então, no total, foram 14.395 dólares. Foi isso que a gente gastou, assim, tipo, uma grana puxada, né? E convertendo atualmente, como o dólar tá nessa cotação triste de se ver, né? Que a gente tá com um dólar australiano valendo R$ 3,71 hoje, tá? Esse vídeo está sendo gravado dia 13 de julho de 2020. Então, hoje a cotação é essa. Lógico que na época que a gente fez foi menos, né? O dólar não tava o real não tava tão desvalorizado, então a gente não gastou esse montante todo. Mas eu converti para vocês terem noção de o quanto custou tudo isso convertendo. E aí dá 53 mil reais, 405,45 centavos, mais 500 dólares, mais 500 reais, que na verdade estão no total, dá 53 mil reais, mais 905 reais, né, e 45 centavos. Então, assim, quase 54 mil reais, né? Então, arredondando aí, 54 mil reais. Até eu anotei aqui de novo, assim, para reforçar, porque realmente, assim, é uma grana puxada, né? Assim, e o valor que a gente gasta com a agência de imigração é um valor bem alto, não é mais alto que o visto, né? Mas é um valor bem alto. Mas eles deram pra gente todo o suporte, né? Então eu falei aqui no início que foram mais de 100 e-mails. Então, assim, a gente trocava muito e-mail. Então, tudo que a gente tinha dúvida, a gente perguntava pra eles. Tudo que a gente queria saber, inclusive eu dividi angústias, né? Momentos de angústia, de tensão, de apreensão, eu dividia com eles também, eu mandava e-mail. Porque foi um período de muita incerteza, né? Então, assim, a gente ficava muito sem saber o que estava acontecendo. Muita gente passa por isso aqui já na Austrália, né? E a gente passou por isso, só que no Brasil. Então a gente não sabia se o visto ia ser aprovado, se não ia ser, o que a gente precisava fazer, se a gente estava fazendo tudo certo. E ele sempre tranquilizando a gente de que era isso mesmo, de que fazia parte do processo e tudo mais. Então, assim, eu não me arrependo de ter investido, na minha opinião, é um investimento, né? Investir na agência de imigração, mas isso é de cada um. Acho que você pode pesquisar, o site da imigração tem muita informação, então acho que pode ter gente que pode se sentir confiante de fazer essa aplicação sozinha. A gente não se sentiu confiante, principalmente por estar no Brasil. Acho que quem já tá morando aqui na Austrália já é uma situação diferente, né? Então, assim, acho que deu pra gente conseguir mensurar tudo, né, que a gente gastou. Então, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Então, se vocês gostaram, não esquece de deixar o joinha, tá? Não esquece de se inscrever, que muita gente vem aqui, assiste o vídeo, não se inscreve. Então, aproveita e se inscreve para eu poder continuar trazendo conteúdo para vocês. E, assim, principalmente pelo trabalho que eu tive, né? Então, assim, deu muito trabalho para fazer, para levantar todas essas informações, gente. Mas, assim, eu fico feliz de poder realmente ter isso. Agora eu sei exatamente quanto a gente gastou e trazer isso para vocês. Eu espero que ajude muita gente, eu espero que contribua para o processo de vocês. E se vocês têm alguma dúvida, deixa pergunta, fica à vontade para deixar pergunta, comentário. Se tiver alguma sugestão de vídeo, fica à vontade, tá bom? E aí também confere os outros vídeos do PTE e de como foi o nosso processo todo para chegar aqui, tá? Tchau, tchau, gente. Um beijo, até o próximo vídeo.